Então, pessoal, continuando aí o vídeo, o grande conflito, o último evento, né? Como eu tava falando, eu li Lucas 21, a partir do versos 24, e lá fala, né, aqui no versos 24 diz: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Agora, nessa segunda parte aqui do vídeo, eu vou explorar bastante isso, porque, como foi dito no vídeo anterior, em Apocalipse está escrito que os guerreiros pedirão a morte, e a morte fugirá deles. Porque coisas que vão acontecer são coisas terríveis, para apavorar mesmo a humanidade, porque virá sobre o mundo. E quando coloca aqui que os poderes celestes serão abalados, é nisso que nós devemos nos atentar, tá? Porque os sinais nos céus, sinais na terra é uma coisa, né? Muita gente aí relata de ver luzes, objetos estranhos, mas não podemos deixar de lembrar que nós estamos na era tecnológica. Tem muitas coisas aí holográficas para iludir mesmo, para enganar as pessoas. E o que não é de se entender por que as pessoas são facilmente enganadas. Como eu coloquei no início, existem monumentos antigos onde os antigos estudavam para saber, né, como que é todas as coisas, os elementos aqui visíveis, embora rendiam glória às divindades e não ao Criador. Sempre existiu esses dois povos, os que reconhecem o Criador em sua criação e os que atribuem a outros seres por conta de uma influência que vem desde o Éden, tá? Do tentador aí, do Deus desse século. Eu não falei lá, como por exemplo, se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que monumentos são comprovados a existência deles em formas de pirâmides. No Kemet, que hoje é conhecido pelo Egito, tem o monumento maia da península de Yucatán, no México, também em formato de pirâmide com várias escadarias, muito visitado pelos turistas. E na Índia tem o Taj Mahal. Além, né, é um pouco diferente, mas tem a Grande Muralha da China, onde tem construções em formas piramidais, inclusive a arquitetura antiga, preservada também, utilizada meio que um mesclado na moderna. A China, ela é conhecida como os seus tetos aí em formas de pirâmides. Então tem muita história nesses países de civilização antiga, como a Índia, como a China, Rússia, que me vem agora, né, México, muitos países que têm uma história e adotaram essas. Não pode se colocar como mitologia, tá? Porque não é simplesmente uma mitologia, mas são fragmentos de uma história que ocorreu lá atrás, porque Eclesiastes vai dizer que nada é novo. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes, né,
do povo da antiguidade. Essa geração não lembra. E eu não posso dizer que gerações que virão não se lembrarão, porque eu acredito que essa geração nossa é a última. Uma geração capaz de construir um cerne como foi feita na Suíça. E lá esse cerne, ele tem um propósito, né, de aprofundar-se nessa questão aí dos buracos negros que eles falam, do espaço, mas na verdade são emanações fortíssimas, e tem relatos de pessoas que estão ouvindo sons estranhos. A água da praia de alguns lugares aí está recuando. Então muita coisa está acontecendo e tem a mão do homem envolvida nisso. Porque quando o homem quer usar de meios para expandir ou explorar um contato com seres ou autoridades nas regiões celestiais, porque a gente sempre tem que tirar a conclusão pelo que está escrito na Bíblia. Em Efésios 6 fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra hostes e potestades que estão nas regiões celestiais. Essas autoridades, elas estão lá com um propósito. Não é para que o homem as invoque, não é para que o homem tenha contato, mas isso é feito. E tudo isso vai gerar uma consequência séria. Como, por exemplo, a palavra do Senhor fala que, se possível, faria fogo descer do céu. Hoje nós sabemos que isso se refere aos foguetes, né? O Elon Musk, ele conseguiu essa proeza aí, conseguiu cumprir essa profecia aí, né? Então, o que eu tô querendo colocar aqui para vocês é que parece assim, que nos rotularam ou nos ensinaram a ser sempre pacíficos, no sentido de não visualizar o mundo e a ação desse mundo, associando ao que está na Bíblia, embora a Bíblia ela tenha uma linguagem atemporal. Então, cabe a gente associar uma coisa a outra, observando o mundo. Tem pessoas que esperam que saia um diabo aí, de qualquer canto, cuspindo fogo. E não é assim. O Senhor está relatando de tempos, de acontecimentos, e que envolve a ação do homem. O próprio Apocalipse, que fala da marca, fala que é número de homem. Então é sempre o homem na direção disso daí. Ou o homem está voltado a temer ao Criador e passar por uma tribulação, porque são caminhos opostos. Quem está no mundo não está no caminho orientado pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Então logo vai estar contramão desse mundo, que é sistematizado, que é rotulado, e tem uma forma de engano, porque o mundo jaz no maligno. Então a ação do mundo é para favorecer o pai deles, o Senhor deles, que é contrário a tudo aquilo que se chama Deus. Então quando a gente entende assim, a gente não se ilude com as coisas deste mundo. A gente não se corrompe, como vai aconselhar Apocalipse, que a religião santa e imaculada que Deus aprova é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. A corrupção do mundo leva para Gênesis 6, uma condição que Deus, o Criador, desaprova. Por conta disso veio o dilúvio. E aí de tempos em tempos ocorreram ações fenomenais que nós não conhecemos na história, embora ela certamente está em algum acervo, ou no Vaticano, ou sabe-se lá onde, de terremotos a ponto de jogar ao chão templos criados. Porém, esses monumentos,
eles foram criados com um objetivo. Por isso o Criador mantém eles lá. Porque hoje podemos olhar para esses monumentos e associar a eventos e acontecimentos, né? Eu vou adentrar aqui na Bíblia para que fique ainda mais claro. Como, por exemplo, Mateus 24, versos 22 diz: se aqueles dias não forem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O porquê da necessidade dessa abreviação? Porque coisas estão acontecendo, nós estamos vendo aí, tipo, o início, né, dessa dor da natureza, da dor de parto da natureza, porque ela responde à agressão, né, ao que está sendo feito nas regiões ali, próximo a esse espaço domo, né, céu, como a gente fala, céu, terra, a esse espaço não, essa atmosfera, muitos satélites que é entendido como as estrelas que caíram dos céus. Então esses satélites, quando eles, isso cientificamente já é comprovado, quando eles tornar um grande número, o objetivo é ter um acesso às regiões celestiais onde estão essas potestades. Por isso que você vai ouvir aí o Vaticano falar de: vocês não se assustem se extraterrestres de outros planetas quiserem entrar em contato com a humanidade. Por isso que vocês veem muito estudo científico aí a respeito de OVNIs, né? Porque eles não vão dar nome aos porcos, como, né, como diz o ditado, porque são entidades, são espíritos de autoridades que estão nas regiões celestiais. Aí entra Apocalipse, que fala que ele vai ser solto por um pouco de tempo. Então imagina o que vai acontecer aqui, né? Com a ausência já acontece muita coisa, e com a presença, tudo com a permissão do Senhor. Por isso que a gente tem que se atentar. Isso também vai causar, gente, nos polos magnéticos, vão se romper, né? Vão se romper porque o teor, né, da questão da... É que eu não quero falar além do que, né? Porque até parece loucura, né? Mas não é loucura não. Quando os polos, que isso é muito colocado aí no canal no YouTube, se você for buscar, né? Eles se rompem, coisas terríveis acontecem aqui. Mas eles não se rompem por eles mesmos, ou porque o Senhor quis que fosse assim naquela hora, é por conta da ação do homem, tá? Não sei se vocês já chegaram a ver aí, tá aí a foto, né? Eu coloquei a foto dessa rachadura gigantesca no Quênia. Ali é uma placa gigante que está se deslocando. Isso daí se entende, essa placa, que é um fenômeno sobre 100% a vontade de Deus. Mas tem outros rompimentos magnéticos que é por conta da ação do homem. E se você for mais a fundo, buscar saber em matéria de modernidade o que se estão fazendo, né? Na questão do efeito aí do clima, existe aí as torres eólicas, falam que é uma energia sustentável, porém interfere nos ventos. A Bíblia relata 4 ventos que têm o seu alinhamento e a sua distribuição perfeita. Quando é direcionado pontos para distribuição desse vento, e também automaticamente o foco aí é a energia, danos acontecem, não só
para pessoas que moram perto por conta do barulho, né, terrível que faz, mas também por causa do vento, que ele não tem mais a sua normalidade, é mexido, né? Então tudo vai causando um terror. Aqui no Nordeste tem muito disso. Os ventos aqui são ventos fortíssimos, mas não se compara ao que aconteceu aí no caso do Paraná, né? Embora eu não sei se lá também tem esse tipo de instalação, a eólica, tá? Então essas anomalias, elas vão decorrente de frequência e no avanço tecnológico, como a criação do CERN, né, que foi o que eu coloquei, a exploração de minérios, torres elétricas com grandes descargas. Essas torres, aqui, abrir um parênteses aqui, essas torres, elas são grandes causadoras, né, de efeitos não naturais na natureza, uma resposta que a natureza dá. E isso faz mal não somente para a questão do campo magnético, a parte vegetal, animal, mas também humana, para todos, para todo mundo. Então não se pensa na saúde humana, não se pensa na qualidade de vida. É um objetivo, né? E vocês vão entendendo, vão vendo que todos os governos, eles estão alinhados. Não existe essa coisa de confiar em A e B, porque é o salvador da pátria. Todos eles trabalham com esse objetivo de favorecer esse reino, né, do inimigo aí. Algumas coisas que anotei, mas não vai dar para ler porque eu teria que explorar muito disso, tá? Então, todas essas ações aí causam mudanças na temperatura, ocorrem os fenômenos aí não naturais, não só na parte aqui da terra, né? Mas nos mares também os animais aquáticos sofrem por conta dessas mudanças, né? Quando a palavra fala que a gente veria sinais nos céus e na terra, é exatamente isso. A gente não tem que ficar esperando que o Senhor mostre um sinal que o filho dele está vindo. São sinais causados pela ação do homem, tanto na terra como nos céus. Por quê? A gente está numa terra estacionária, uma terra plana, né? Então, se sair, como falou aí no jornal, se tiver uma tempestade de areia em tal país, mesmo que tenha aí a divisão aí, né, do continente, acaba que atingindo outros países, mostrando, né, a formação correta da Terra. Só que tem um detalhe interessante. Todos nós sabemos que a tecnologia, ela ganhou espaço, de tal maneira que chega a ser impossível pensar viver sem essa tecnologia. Não somente nas cidades grandes, mas também no interior, até mesmo em lugares mais distantes. Chega-se hoje a fibra ótica. Às vezes não tem nem a internet ainda instalada, mas já tem a fibra ali. Porque estão acelerados. Tudo isso está dentro do mesmo pacote, com o objetivo de trazer para a humanidade um meio único de ser dependente no requisito transação, no requisito financeiro, né? Então não é porque são bonzinhos e estão levando. Tem lugar que as dificuldades são muito grandes para que chegue água, para que chegue ainda luz, mas o fio da fibra ótica, ela chega a todo vapor. E tudo isso causa um dano na vida do ser humano, vou dizer na mente, né?
causa efeitos. Ao longo prazo as pessoas vão sentindo diferença, né? A qualidade de vida ela vai diminuindo. E tudo isso foi profetizado como a evidência do fim para o reinício. Quando tudo isso estiver ocorrendo e eles avançando, né, nesses satélites com o objetivo deles, então o perrengue, né, fazendo aqui uma retrospectiva do que eu coloquei aqui no primeiro vídeo, as pessoas vão ver o que é ser governado de fato pelo inimigo. Porque até então o Senhor tem impedido essa ação direta. Mas haverá esse pouco tempo do iníquo. Porém, graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Yeshua, Miguel se levantará para proteger o seu povo, como está em Daniel 12. Então, a garantia de estar protegido é no Senhor. Comece a pensar, tem que ter uma fortaleza, tenho que morar dentro de uma fortaleza, tenho que dar um jeito de construir uma casa subterrânea, tenho que ir para o meio do mato. Óbvio que quem tiver nas cidades sofrerá os maiores ataques, né? Tem muita gente que está na cidade grande e não tem um refúgio. Não tem nem condição de se locomover, né? Chega a ser impossível pensar em ter uma outra qualidade de vida. Porém, tudo isso virá sobre o mundo, essa obrigatoriedade de ter que se adequar ao novo sistema. Isso já é uma realidade. Porém, esse tempo, né? A gente já está aí nesse primeiro ano de Daniel, 3 anos e meio. Já estamos aí nesse ano. As coisas estão acontecendo. Eu não posso aqui citar nomes, mas para quem tem conhecimento de geopolítica já sabe quem é A, quem é B, na cartilha de Lúcifer aí. É bem evidente para ver quem são os filhos da serpente, né? Agora, nós devemos não ter medo, mas nos apegar à palavra do Senhor e confiar. E não se apegar ao mundo, mas se apegar ao Senhor, se apegar à palavra que é a verdade. E tentar trazer para dentro da nossa casa, dos nossos filhos, porque você percebe que esses conhecimentos não são conhecimentos dados dentro dos templos religiosos. Justamente para quando o pai ou uma mãe liberta, ou um filho ou uma filha liberta, chegar e falar sobre esses assuntos parecer loucura. Perceba que a palavra do Senhor já descreve que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Porém, a sabedoria no Senhor diante do mundo é loucura. Então, tornou complicado chegar e conversar com seus familiares e falar dessas realidades, porque as pessoas não estão pensando nisso. As pessoas foram preparadas para se formar, né? Se orientar, ter profissão, ser contribuinte aqui e focar a vida só aqui, fazer planos para daqui a 10 anos, fazer plano para quando tiver trabalhar e sabe-se lá Deus, aposentar e desfrutar daquilo que fez. É loucura. É loucura. A própria palavra falar de quem junta, acumula casas sobre casas. E vai contra a realidade profética do que a palavra está nos descrevendo. A gente precisa ser curioso para entender como que esse sistema funciona. Não podemos nos iludir, não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas a gente tem que estar com os nossos olhos fitos no Senhor. Entende? Está ocorrendo uma polarização de assuntos políticos que está fazendo com que as pessoas sejam divididas, fiquem umas contra outras por conta de ideais políticos, sendo que a gente tem que ver as intenções, os objetivos. Eu acredito na transformação da terra biblicamente,
para o povo do Senhor, e será retirado os ímpios da terra. Eles serão destruídos. Está escrito em Salmos 37, se não me engano, a partir do versos 12. Está escrito em Provérbios, se não me engano, no capítulo 12, eu não lembro exatamente. Mas a palavra toda em Provérbios vai falar da diferença do que o Senhor faz na vida do justo e na vida do ímpio. Então a garantia é que os ímpios serão retirados da terra. Haverá um processo. E os que aguardam o Senhor serão protegidos. Então o que ocorre? Ocorre que a gente já está vivendo essa realidade profética desses 3 anos e meio de Daniel. A modernidade, ela já chegou ao ponto daquela construção da torre, né, de trazer um controle geral da população. Só resta a questão da obrigatoriedade de ter um meio de transação para compra e venda. As pessoas estão sendo adaptadas e muito fácil aceitação, estão aceitando muito fácil, olhando para a doutrinação que não edifica, que não santifica, vivendo um evangelho não verdadeiro, porque aprendem, né, com pessoas que não têm frutos. Louvado e agradecido ao Senhor que isso não é geral. Existem muitas pessoas prudentes, orientadas pelo Espírito, conscientes do que está acontecendo e não iludidas. Qual é a boa notícia? Que a terra pertence ao povo do Senhor, que a terra não será destruída jamais, ela sempre firmará. A promessa que existe é que os elementos serão destruídos. Tem muitos elementos aí que foram criados, monumentos, prédios, casas, sem estrutura, somente a base de pouca alvenaria de fato, e mais ferro, né? Metal. Então tudo isso não vai resistir a este fogo. Onde que o povo do Senhor estará? Eu fiz um vídeo, o título é Acontecimento. O Senhor vai proteger o povo dele. Se de modo natural ou sobrenatural, não se sabe. O que se sabe é que, e a Bíblia relata como, né? Mas o que se sabe é que vai acontecer. Então, se nós podemos planejar, nos preparar, é a vida espiritual, é como nós estamos em relação à nossa vida de fé no Senhor, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira e ela se cumprirá. E a necessidade da abreviação é porque, se isso não acontecer, não haverá tempo para que as pessoas sejam santificadas, alvejadas. Por isso ocorrem esses fenômenos não naturais, por isso que o Senhor permite que eles criem, né, a energia sustentável, eles criam as torres, os satélites, esses cernes. Por isso que o Senhor permite que muitas coisas aconteçam, porque só na criação já gera na natureza uma reação que causa danos, né? Vem aí os vendavais, vem os tsunamis, vem os tremores de terra, vem a alta temperatura. Tudo isso são sinais, para as pessoas atentar-se, alertar a Mateus 24. Porém, tem gente que é tão incrédula que eles desconsideram essa abreviação aqui do tempo e acham que não aconteceu nada assim tão terrível, não. Isso aí é normal, isso aí acontece de geração em geração. Esse é o nível da incredulidade. Mas a Bíblia, tudo que já ocorre, a Bíblia descreve a respeito dos falsos profetas,
dos escândalos, a cruz de Yeshua, das injustiças, das balanças desonestas, do esfriamento do amor, pessoas contra irmão, pai contra pai, perseguição, que eu coloquei aqui, prisão e morte de cristãos. Tudo isso está acontecendo. Ah, mas aquela tribulação, ela tem que vir, sim, e ela virá. E eu garanto para vocês que o Senhor vai estar guardando todos os servos e servas dele, conscientes. Porque tem pessoas que serão salvas sim, mas estão com o pé e o corpo inteiro iludido no mundo, desapercebido do mundo, né? Iludidos por serem tão inocentes e acreditarem em falácias de outros, ao invés de, pela sua própria visão, buscar a orientação da palavra do Senhor. Então vocês meditem em Lucas 21, que aqui ele está relatando de um tempo, e esse tempo é este tempo, tá? Embora tenha uma junção aí, né? Mas a partir do versos 24, vai estar relatando acontecimentos que vão fazer homens desmaiarem de terror. E o que está vindo sobre o mundo é terrível, tá? Poderes celestes serão abalados. O requisito fim para que Yeshua, né, apareça, para que as coisas aconteçam, é exatamente essa ruptura aí que eles tentam fazer a todo custo no domo celeste. Porque nós estamos aqui, né? Não tem para onde ir. Então eles fazem de tudo para ter esse acesso a esse outro plano, mas é um plano espiritual e que tem que ser respeitado. Então o limite o Senhor conhece, o Senhor está vendo tudo, o Senhor está ciente de tudo. Então a gente não pode, gente, viver um evangelho de fantasia. A palavra do Senhor, ela é poderosa para nos alertar e fazer com que a gente enxergue a realidade das coisas e não se iludir. Dormir todo dia tranquilo, só consciente de que o Senhor está no controle de tudo. E o tempo que nós temos aqui é para que saia dela, povo meu, desperte, lute com toda a sua capacidade mental e de conhecimento para ser santo. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Então o Senhor, Ele não nos impõe nada, mas Ele age de diversas maneiras para que a gente tenha conhecimento da palavra dEle. Somos responsáveis pelas nossas decisões. Então ser cristão é ter responsabilidade e ter compromisso, né? Compromisso com a verdade. Tem pessoas que estão morrendo simplesmente por se converterem, por conta que estão em países onde irmão mata irmão por favorecimento financeiro, né? Não tem consciência do que estão fazendo, do mal que estão fazendo. E a gente está vivendo isso no pleno século 21, tá? Então o Senhor, Ele não se agrada do que Ele está vendo aqui na terra. E eu creio que todas as coisas estão por ser resolvidas de uma vez por todas nesse tempo agora, tá? Então que a gente olhe para a palavra do Senhor e clame a Ele por proteção, livramentos, tá? E não se iludam. Não se iludam, tá bom? Fiquem todos na paz.